O segundo desastre do ano já aconteceu esses dias, foi lá em Brumadinho, e agora a gente já tá vendo o terceiro desastre, que é o que tá acontecendo agora lá em Arraial do Cabo. Já não bastava o primeiro desastre, que era o Bolsonaro virar presidente, né? Mas, cara, eu não sou petista, eu nunca votei no governo PT, eu só acho que tínhamos opções melhores no primeiro turno, beleza? Não tô torcendo pra que o Brasil vá pra merda, mais do que já tá aí, tá? Vamos lá, solta a vinheta agora. Bom, e aí, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Contieri. Se você não me conhece, agora você me conhece. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal e deixa seu like no vídeo, porque isso é muito importante, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo hoje aqui justamente para abordar um pouco esse tema de desastres ambientais. Afinal, nosso país é campeão em desastres ambientais, né? Vamos falar sério aqui. Por exemplo, em 2015 a gente teve o desastre lá de Mariana e até hoje ninguém foi condenado e muito menos foi preso. Ou seja, o Brasil é um país que aprende muito com a sua história, né? Claramente não. Tá, um dos maiores desastres ambientais são os meus vizinhos também, por exemplo. Eu quero falar um pouco sobre os desastres ambientais que ocorreram no mundo todo e eu encontrei uma matéria muito interessante no site da Unicamp. Inclusive eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, caso você queira se aprofundar um pouco mais nessa matéria. Mas antes de abordar essa matéria aí, eu vou ler um pouco os trechos aqui da matéria que eu vi sobre o desastre que ocorreu agora recentemente em Arraial do Cabo. Não vou ler matéria do site do Globo porque eu não quero, mas eu vou ler uma matéria da Folha. Praias de Arraial do Cabo são tomadas por esgoto. Temporal provoca rompimento de diversas tubulações e joga dejetos no mar conhecido como Caribe brasileiro. Parabéns, governo brasileiro, fudendo mais uma vez uma cidade do nosso querido Brasil. Ao menos 3 praias de Arraial do Cabo estão impróprias para banho depois que um temporal atingiu a cidade na última sexta-feira, dia 25 de janeiro, e provocou o rompimento de diversas tubulações de esgoto. Não, olha como era antes a praia e olha como tá agora. Meu, como que pode, velho? Como que pode? Eu não vou ler a matéria toda, vou ler trechos específicos que eu acho extremamente absurdos. Esses locais registraram um alto movimento de turistas no final de semana, mesmo com a coloração escura das águas e do forte cheiro de esgoto. Afinal, normal, né? Tomar um banho no esgoto é suave. Moradores da região relataram que não houve comunicação suficiente por parte das autoridades locais a respeito da balneabilidade das praias impróprias. Mas é óbvio, né? Afinal, as autoridades estariam mais preocupadas com o quê? Com o jeito de encobertar essa merda que aconteceu, né? Não com avisar os caras que não podem tomar banho. Olha isso, dá uma olhada nessa foto, cara. É puro esgoto, o negócio tá borbulhando esgoto. Mas beleza. A gente já viu aqui que fuderam Arraial do Cabo, tá? Agora vamos pra matéria da Unicamp, que eu acho muito interessante, cara. Eu achei muito bacana. O título é Principais Desastres Ambientais no Brasil e no Mundo. A primeira tragédia que essa matéria aborda aqui é a tragédia lá de Hiroshima e Nagasaki, que ocorreu em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. Esse foi um desastre ambiental, tá? Só pra você ficar sabendo. O segundo desastre ambiental ocorreu em 1954. No Japão também só se fode, né? Se chama doença de Minamata. Nessa tragédia aí, humanos e animais começaram a apresentar comportamentos estranhos e foi verificado que a doença estava relacionada ao envenenamento das águas com mercúrio e outros metais pesados, infectando também peixes e mariscos. Outro desastre ambiental ocorreu em 1976 e se chama nuvem de dioxina, na cidade de Seveso, na Itália. Após explosão em uma fábrica de produtos químicos, foi lançada ao ar uma espécie de nuvem composta de dioxina, que é um subproduto industrial gerado em certos processos químicos, como na produção de cloroinseticida. E em 1986, um dos maiores desastres ambientais que já ocorreram na história. Sim, esse desastre que eu tô falando é a explosão da usina de Chernobyl. Chernobyl? Shevchenko é de lá. A explosão de um dos 4 reatores de Chernobyl, na Ucrânia, foi o pior acidente nuclear da história, liberando uma radiação dezenas de vezes maior que a das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que ocorreram lá quando os Estados Unidos soltou a bomba nuclear lá no fim da Segunda Guerra Mundial. Imediatamente, 32 pessoas morreram e outros milhares perderam a vida nos anos seguintes. A nuvem nuclear atingiu a Europa e contaminou quilômetros de florestas.
E agora, focando nos desastres do Brasil, tudo começou em 1980 com o então batizado Vale da Morte, que se trata do polo petroquímico de Cubatão, aqui em São Paulo. As indústrias localizadas na cidade de Cubatão despejavam no ar toneladas de gases tóxicos por dia, gerando uma névoa venenosa que afetava o sistema respiratório e gerava bebês com deformidades físicas sem cérebros. O polo contaminou também a água e o solo da região, trazendo chuvas ácidas e deslizamentos na Serra do Mar. 4 anos depois, Vila Socorro, uma falha em dutos subterrâneos da Petrobras, espalhou 700 mil litros de gasolina nos arredores dessa vila, localizada também em Cubatão. Após o vazamento, um incêndio destruiu parte de uma comunidade local, deixando quase 100 mortos. Em 1987 agora, o primeiro desastre foi quando meu primo nasceu. Brincadeira, Rafa, é nóis. Retomando aqui, em 1987, um grave caso de exposição ao material radioativo Césio-137 ocorreu em Goiânia. 2 catadores de lixo arrombaram um aparelho radiológico nos escombros de um antigo hospital e encontraram um pó branco que emitia luminosidade azul. O material foi levado a outros pontos da cidade, contaminando pessoas, água, solo e ar, causando a morte de pelo menos 4 pessoas. Anos depois, a justiça condenou por homicídio culposo os 3 sócios e um funcionário do hospital abandonado, mas a pena foi revertida em prestação de serviços voluntários. É isso aí, Brasil é o campeão na impunidade. Em 2003, ocorreu o vazamento de barragem em Cataguanazes. O rompimento de uma barragem de celulose em Minas Gerais ocasionou o derramamento de mais de 500 mil metros cúbicos de rejeitos, compostos por resíduos orgânicos e soda cáustica. Os rios Pomba e Paraíba do Sul foram atingidos, causando sérios danos ao ecossistema e à população ribeirinha. As empresas foram multadas em 50 milhões pelo Obama. Pelo Ibama. Em 2007, outro rompimento de barragem, dessa vez em Miraí. Uma barragem rompeu nessa cidade mineira, como sempre, né? Causando um vazamento de mais de 2 milhões de metros cúbicos de água e argila. A empresa foi multada em 75 milhões, mas os danos ainda permanecem evidentes. Isso ocorreu em 2007. Aí em 2015 chegamos num dos maiores desastres que já ocorreu aqui nesse país, pelo menos recentemente, rompimento da barragem de Mariana. Em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, provocou a liberação de uma onda de lama de mais de 10 metros de altura, contendo 10 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Em Minas Gerais, na última década, ocorreram desastres ambientais com mineração em Nova Lima, em 2001, em Miraí, em 2007 e em Itabirito, em 2014. E agora, em 2019, a gente já começou o ano bem, né? Pelo jeito. Bem mal. O primeiro desastre ambiental que ocorreu esse ano foi em Brumadinho. A gente tá vendo o que tá acontecendo, é bem recente isso. Mas a gente já tá vendo mais um desastre ambiental que acabou de ocorrer. Agora, lá em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Ou seja, até onde a gente vai parar, né? Por exemplo, o caso de Mariana, que ocorreu em 2015, até hoje ninguém foi condenado, não teve nenhuma pessoa presa. Tem que ser preso, tem que ser condenado. Não pode acontecer isso daí. O Brasil não aprende com os erros que a gente tem lá do passado. Vamos botar esses filhos da puta atrás das grades, velho. Olha o tanto de gente que morreu. Até quando a gente vai ser o país da impunidade? Essa que é a questão, tá ligado? Não importa se você votou no PT, não importa se você votou no Bolsonaro, velho. A gente tem que lutar por um bem maior, tá ligado? No caso é acabar com a corrupção de verdade, cobrar que não exista mais essa impunidade ridícula que a gente tem no nosso país. Aquele Flávio Bolsonaro lá, fazendo homenagem pra policial que tá ligado à milícia no Rio de Janeiro, fica falando que o PT roubou muito mais. Meu, foda-se, roubou muito mais, beleza, tem que pagar, do mesmo jeito que esse filho da puta que fez merda, se for comprovado, tem que pagar, caralho, tem que ir pra cadeia, tem que ficar preso lá, tomar uns tapas na cara dos outros bandidos lá. E eu me empolguei aqui, porque é foda não se empolgar. Mas é isso aí, eu acho que eu falei o que eu queria falar aqui, eu tô começando a ficar puto de verdade, eu não sou obrigado a ficar quieto, eu acho que nenhum brasileiro tem que ser obrigado, apesar de que eu não concordo com fake news. Então preste atenção, se você receber uma fonte, questione, fique em dúvida, será que isso é verdade? Pesquise antes de ficar compartilhando merda, porque tem gente que não pensa assim. Tem gente que
simplesmente vê, leu aquilo e fala: caralho, não acredito, vou compartilhar com todo mundo. Mas não, velho, vai atrás de informação. A gente tem essa opção, a gente tem internet, a gente tem fontes confiáveis, a gente tem que pegar e a gente tem que ler. Questione, analise, vê se isso tem cabimento, se é verdade. Caso contrário, você está sendo apenas uma peça ou um tijolo numa parede que vai ser derrubada logo logo, beleza? Eu sou o Thiago Contieri e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, hein? Não esquece não. É nóis.